Saúde a Igreja do Senhor, com a paz do nosso Deus e Pai, Criador de todas as coisas, e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus, pela sua infinita misericórdia, nos deu mais uma palavra deste dia de hoje, que encontra-se no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12 e versículo 41. Vamos estar lendo nessa noite. Aleluia. Diz assim, o tema, a oferta da viúva pobre. A oferta da viúva pobre. Versículo 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava ou sobrava, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que, estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como lançavam o dinheiro ali na arca do tesouro. E muitos ricos, eles davam daquilo que sobrava. Mas tinha ali no meio deles uma pobre viúva. E pela lei, se nós formos ler Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, os 5 livros praticamente que Moisés escreveu, o Pentateuco, vai falar que Deus ele tinha um cuidado especial para com a viúva, o órfão e o estrangeiro. Eram pessoas que necessitavam da ajuda do povo, não o contrário, né? Pessoas que viessem ajudar na casa do Senhor. Tanto que Deus, no livro de Deuteronômio, o Senhor vai dar ordem a Moisés que os lavradores, né, aqueles que tinham vinha, que tinha olivais, que plantavam seus grãos, tinha uma certa época ali das suas plantações que eles tinham que deixar a plantação para as viúvas, para os órfãos e para os estrangeiros. E que tinham que tirar o dízimo também da plantação para dar para essa classe de pessoas, né, viúvas, órfãos e estrangeiros, porque verdadeiramente eram pessoas que eram desamparadas. O estrangeiro, por estar fora de sua terra, né, passava muita dificuldade ao chegar em Israel. O órfão, por perder seus pais, também vivia dependendo de ajudas. A viúva, da mesma forma, tanto que Deus enviou ali Elias à casa da viúva de Sarepta, para poder também abençoar a casa daquela viúva. Porque ela só tinha ali um pedacinho de pão para ela e seu filho comer e depois morrer. Mas como ela dividiu com o homem de Deus, com o profeta, Deus abençoou a casa dele. Não faltou nem azeite nem farinha enquanto ele esteve lá. Da mesma forma foi Eliseu também. Deus levou ali ele na casa da viúva para que aquela viúva tivesse a sua dívida quitada perante os credores. Já queriam fazer os filhos dela de escravo, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, enviou ali o seu servo, que através dele Deus multiplicou tanto para ela pagar a dívida e ainda sobreviver com o resto. Então as viúvas eram pessoas que necessitavam de ajuda, mas essa pobre viúva aqui, que ofertou na casa do Senhor, ela precisava de ajuda, mas ela pegou as suas 2 únicas moedas que tinha e depositou aos pés do Senhor. Como diz no versículo 42, vindo porém uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. Ali provavelmente era todo o sustento, era tudo que ela tinha.
O que nós precisamos aprender com esta viúva? Depositar tudo o que temos com toda a confiança deste mundo em Deus. Nossos filhos, nossa família, tudo que a gente tiver, temos que lançar aos pés do Senhor. Lançar nas mãos dele sem medo, sem temor, porque Ele é quem guarda, Ele é quem cuida. Aqui não se refere, não estou falando de valores, de dinheiro, de prosperidade, muito menos, mas sim de entregar na mão do Senhor tudo aquilo que nós temos, para que Ele cuide, para que Ele venha nos recompensar pelo nosso ato de confiança para com Ele. Se tiver dívidas, preocupações, ansiedades, temores, enfermidades, se tiver, lança tudo aos pés do Senhor. Aleluia. E o mais Ele fará. Crer no Senhor Jesus Cristo, mas não é só crer de boca, é confiar de corpo, alma e coração e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Esta viúva não tinha mais o seu esposo, provavelmente não tinha a fonte de renda certa, mas o que ela tinha, ela depositou aos pés do Senhor. Por isso que Jesus vai dizer que a oferta dela foi maior do que a oferta daqueles que depositaram lá milhões, porque eles davam daquilo que sobrava. Mas ela não, do seu sustento, daquilo que ela ia comer, ela pegou e deu para Deus. Eu tenho certeza que Deus honrou ela em dobro, 10 vezes mais, porque ela confiou que aquele que multiplicou 3 pães e 2 peixes era poderoso para multiplicar essas 2 moedas em 10 ou mais. E é poderoso. Aleluia. Às vezes se a gente não estiver atento, a gente pode pegar talvez o dinheiro que entra na nossa mão e aquilo que sobrar a gente dá para Deus, mas não é assim. Deus colocou como princípio, desde o início da Bíblia, Ele estabeleceu, desde ali de Gênesis, de Êxodo, que aquilo que tinha que ser para Ele tinha que ser a primícia. É o primeiro, era o primeiro animal, era os primeiros frutos da colheita. Tudo era primeiro, o primeiro filho era consagrado ao Senhor. Os filhos dos levitas, os primogênitos, era do Senhor. Então o Senhor quer primeiro lugar em nossa vida. Não é em segundo lugar que Ele quer ficar. Não é o resto, não é a sobra que Ele quer. Ele quer que a gente primeiro busque o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescentará. Esta viúva buscou primeiro agradar a Deus. Deu tudo que ela tinha ali para Deus. E eu tenho certeza, volto a frisar mais uma vez, que Deus recompensou ela por tudo que ela depositou. Não pelo valor, mas porque ela depositou tudo que tinha, confiando que o Senhor era fiel para sustentar ela, mesmo sem aquelas moedas. É aqueles que davam o que sobrava, né? O que eu falo, temos que vigiar para não dar o que sobra. Porque o Senhor, Ele é um Deus zeloso. E Ele é um fogo consumidor que não se apaga. Se temos que fazer para Deus, temos que dar o melhor. O Senhor disse que queria o melhor animal, que não tivesse defeito, não tivesse mancha. Tinha que ser perfeito. O melhor animal do rebanho. Os primeiros frutos eram os melhores frutos. Mas por quê? Porque o Senhor já tinha dado ao seu povo uma terra que manava leite e mel. O Senhor nos deu a vida, o Senhor nos deu tudo que a gente tem. Por que dar a sobra para o Senhor? Não. O nosso tempo tem que ser em primeiro lugar para Ele. Tudo tem que ser prioridade para o Senhor. Não só questão de dinheiro, não. Mas temos que ficar atento à questão de dízimos, porque temos que tirar primeiro para o Senhor. Depois as outras coisas, mas primeiro para Ele. Não é fácil. Nos dias difíceis, está difícil para todo mundo. Muitas contas para pagar. Mas se a gente ficar pensando assim, não, primeiro eu vou tirar das outras coisas, se sobrar eu tiro o dízimo. Aí as coisas vai piorando cada vez mais. O devorador age. Mas quando nós tiramos para o Senhor manda ter de volta aquele que a gente tirou para Ele 2 vezes mais, 10 vezes mais, quantas vezes Ele quiser. Só pelo nosso ato de colocar Ele em primeiro lugar, Ele nos recompensa.
Vai dizer no 43, versículo 43, e chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Ela depositou todo o seu sustento, tudo que ela tinha. Aqueles lá deram a sobra. Então Deus se agradou da oferta dela. Abel, quando foi oferecer ao Senhor, eu creio que ele escolheu o melhor carneiro ou cabrito, enquanto Caim escolheu lá qualquer fruta lá da plantação dele. E Deus rejeitou a oferta de Caim, mas a oferta de Abel, que foi a melhor, Deus aceitou. Deus sempre quer o melhor de nós. Deus sabia que Abraão amava a Isaac. Deus disse, vai lá, oferece o teu filho a mim, holocausto no Monte Moriá. Porque sabia que era o melhor que ele tinha, quem mais ele amava era Isaac. Mas o Senhor não quis. O Senhor quer ver só onde está o nosso coração. Quer ver a nossa atitude, a nossa ação. Aleluia. Mas que a gente venha pedir misericórdia, porque as mãos do Senhor estão por aí castigando no Brasil inteiro e no mundo, né? Eu vi há 2 dias, foi no Rio Grande do Sul, acho que Minas Gerais, a água acabando com tudo. Ontem eu já vi, acho que foi no Rio de Janeiro também, acabando com tudo a água. Ontem também vi em Luiz Eduardo, aqui na Bahia, a água acabando com tudo. E o Senhor tem falado que vai pesar a mão nos 4 cantos do mundo, nos 4 cantos do país. Não vai poupar ninguém, nem cidade nenhuma que está no pecado, que está na idolatria, que está na prostituição, na vaidade. As igrejas que estão com Jezabel da vaidade dominando, o Senhor não vai poupar nenhum. Então temos que ter misericórdia, pedir misericórdia e termos misericórdia, orando pelos nossos irmãos. E teve outro lugar também que estava aqui no Brasil, em Brasília também. Foi ontem também, foi antes de ontem, a água estava acabando com tudo lá. Vulcão, terremoto no Japão destruiu milhares e milhares de casas, muitas vidas morreram. Tsunami, guerras, meu Deus. Uma coisa atrás da outra. Todo dia é um lugar diferente, é uma notícia diferente de destruição. Então vamos nos arrepender dos nossos pecados. Vamos pedir misericórdia ao Senhor, para que Ele venha reter a sua ira, para que Ele venha ter misericórdia do povo da terra. Aleluia. Porque Jesus está às portas e ao mesmo tempo a mão do Senhor está aí, castigando a tudo e a todos aqueles que se revoltam contra Ele, que não obedecem a sua palavra. Porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, ou todo o seu sustento, tudo o que tinha, todo o seu sustento. Ela entregou tudo nas mãos do Senhor, mas não foi de boca, entregou de coração, de corpo e alma. Falou, toma Senhor, eu te dou tudo que eu tenho, porque eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sei que o Senhor é quem cuida de mim. Eu sei que Davi escreveu que nunca viu um justo passar fome. Nunca viu um justo mendigar um pão e nem a sua descendência passar fome. E na tua palavra eu confio, Senhor, por isso eu entrego tudo em tuas mãos. Entrego todo o meu sustento. E o Senhor honrou a ela. Assim como honrou a viúva de Sarepta, assim como honrou a viúva que acolheu o profeta, que recebeu, que foi perguntar ao profeta Eliseu o que fazer e recebeu ele em sua casa também. Então o Senhor nunca desampara os seus, mas o ser humano deve se arrepender dos seus pecados, porque o Senhor não está poupando ninguém. O Senhor não terá justo por inocente, nem inocente por... Não terá culpado por inocente, perdão, e nem inocente por culpado. Nem justo por ímpio, e nem ímpio por justo. Aquilo que plantamos, colhemos. Se plantamos coisas boas virá da parte de Deus. Mas se plantamos
qualquer tipo de maldade, rebeldia contra a palavra do Senhor, a colheita também virá. Então, que venhamos nos humilhar, nos arrepender nesses últimos dias, nos prostrar diante do Senhor e pedir a sua misericórdia, para que a sua ira não venha nos destruir, mas sim para que Ele venha nos levar arrebatados aos céus, junto com nosso Senhor Jesus Cristo, para estarmos lá na mesa da Santa Ceia, nas suas bodas, glorificando e adorando e bendizendo o santo e bendito nome do nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.